Agora que a gente está no último mês de 2024, em clima de fim de ano, eu trouxe de volta uma retrospectiva diferente que vocês curtiram bastante quando eu fiz aqui no final do ano passado. A Lista da Vergonha. Todo fã de cinema tem o que eu chamo de Lista da Vergonha, que são aqueles filmes que você ainda não viu e você tem vergonha de admitir para os outros que você ainda não viu. Pode ser aquele grande clássico do cinema, ou então um título que as pessoas presumem que você já viu porque aquele filme tem a sua cara, mas você esconde que ainda não viu. Ou então aquele lançamento mais recente que está sendo super aclamado, mas você ainda não teve tempo de conferir. Eu sei que você tem uma lista da vergonha e eu, obviamente, também tenho. Só que todo ano eu vou pouco a pouco tentando ir diminuindo essa lista da vergonha, porque a verdadeira graça de ter uma lista dessas é você usar ela para se motivar a ver esses filmes e ter essa satisfação de finalmente conhecer essas obras. Então nesse vídeo aqui eu vou me expor, eu vou compartilhar com vocês quais foram os filmes que eu risquei da minha lista da vergonha ao longo do último ano. Eu acho que com alguns desses títulos vocês nem vão me julgar tanto assim, mas tem outros filmes nessa lista aqui que vocês esses vocês vão me julgar. Vai funcionar assim, eu vou ordenar os 15 títulos dessa lista em ordem crescente de vergonha que eu sentia. Então a gente começa com aqueles que me davam só um tiquinho de vergonha de admitir que eu ainda não tinha visto, e a gente vai avançando até chegar naqueles que eu realmente escondia com todas as minhas forças que eu ainda não tinha visto. E sei lá, vai que esse vídeo aqui te incentiva a ir atrás de alguns desses filmes também, né? Pode ser um exercício um pouco doloroso pra mim, pra eu fazer aqui publicamente, mas vale a pena. Então, vamos começar. Para ir aquecendo, então, vamos começar com aqueles que me davam só um tiquinho de vergonha de admitir que eu ainda não tinha visto. Um deles é Enquanto Você Dormia, de 1995. Essa é uma das comédias românticas mais queridas dos anos 90, mas a verdade é que, enquanto eu estava crescendo nos anos 90, eu não ouvi falar desse filme nenhuma vez. A primeira vez que eu ouvi falar de Enquanto Você Dormia foi em 2015, quando eu conheci a Andrea, que hoje é a minha noiva. E quando a gente se conheceu, ela falou que Enquanto Você Dormia era um dos filmes favoritos dela e que eu precisava ver. E com o passar do tempo pesquisando sobre comédias românticas, eu sempre via que esse era um título que estava sempre listado como um dos mais populares desse gênero. E aí o tempo foi passando, eu fui enrolando, e aí passaram-se 8 anos, até que em dezembro do ano passado, depois que eu lancei o último vídeo de Lista da Vergonha, a gente estava na época do Natal, e aí eu finalmente sentei para ver Enquanto Você Dormia com a Andrea. Afinal, essa é uma história que se passa na época do Natal. Aqui a gente conhece uma moça solitária que um dia salva a vida de um bonitão por quem ela tinha uma queda. Mas o cara acorda sem memória e então ela diz para a família dele que eles são namorados. E agora ela precisa manter essa farsa enquanto ela vai conhecendo pouco a pouco o irmão galã do cara, o que cria ainda mais problemas, é claro. E aí eu entendi porque essa é uma comédia tão popular. A química entre a Sandra Bullock e o Bill Pullman é excelente, o elenco coadjuvante é pitoresco na medida certa, e toda a tensão de ver como a mentira da protagonista vai ficando cada vez mais difícil de manter faz a gente ficar preso na história o tempo todo. Mas para além da questão do romance, tem o fato de que esse é um bom filme para se ver na época do Natal. Porque é um filme que fala bastante sobre como pode ser desafiador você ser uma pessoa solitária nessa época do ano, e como pode ser reconfortante passar o Natal, como pode aquecer o coração ficando do lado das pessoas que são mais importantes para você. Então obrigado, Andrea, minha querida amada, por ter me feito ver Enquanto Você Dormia, e obrigado pela paciência por eu ter demorado só 8 anos para finalmente ver essa sua indicação. Agora a gente vai para um título que nunca foi muito popular, mas que ao longo dos últimos anos eu vi vários críticos de cinema que eu admiro elogiando efusivamente. Um Tiro na Noite, de 1981 e dirigido por Brian De Palma. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi esses críticos que eu admiro dizendo que Um Tiro na Noite é essencial para quem gosta de Hitchcock, para quem gosta do terror italiano conhecido como Giallo, e também do clássico de Michelangelo Antonioni, Blow Up, o filme que inspirou Um Tiro na Noite. E acontece que eu sou uma dessas pessoas, eu adoro Hitchcock, Giallo e Blow Up. E mesmo assim eu ainda não tinha visto Um Tiro na Noite. Mas isso mudou em 2024 graças ao meu amigo e crítico de cinema Guilherme Jacobs, que selecionou Um Tiro na Noite pra gente debater em um cineclube do qual a gente participou no início do ano. E olha, esses críticos que eu admiro não estavam errados, Um Tiro na Noite é muito bom. Esse é não só um excelente suspense que te deixa tenso do início ao fim, mas é também um atestado de como o De Palma dá vida a imagens inesquecíveis, criadas com esmero e com uma estilização para que elas sejam sempre impactantes. E tudo isso é usado pelo De Palma para defender que, no fundo, fazer filmes é coisa de gente pervertida. Se quiser entender em mais detalhes o porquê disso, você pode conferir o vídeo que eu criei depois sobre Um Tiro na Noite, que eu decidi fazer porque eu curti tanto esse filme.
Falando em obras que são elogiadíssimas pela crítica, mas que eu ainda não tinha visto, esse ano foi quando eu vi pela primeira vez O Piano, de 1994 e dirigido por Jane Campion. Esse é um título que desde que estreou foi aclamado pela crítica, venceu o Oscar, entrou ao longo dos anos em várias listas de melhores filmes já feitos, mas eu confesso que esse filme só entrou no meu radar em 2021, quando estreou o novo filme da mesma diretora, Ataque dos Cães, que acabou se tornando o meu filme favorito daquele ano. E como esse foi meu primeiro filme da Jane Campion, eu decidi ver o que mais ela tinha feito, e aí eu vi que ela tinha esse filme chamado O Piano, que é considerado não só a obra-prima dela, mas também uma obra-prima do cinema como um todo. Mas apesar de eu ter me interessado pelo filme, eu só acabei vendo ele pela primeira vez agora, em 2024. E rapaz, que filmão! Nele conhecemos uma viúva e a sua filha, que se mudam para uma ilha onde a viúva vai se casar com outro homem. Mas a protagonista faz questão de levar a tiracolo o seu piano. E assim começa uma rede de romances e de intrigas que testam a resiliência dessa mulher. A performance da Holly Hunter é de uma força tremenda, e olha que a personagem dela nem fala, então ela usa gestos e expressões para revelar o turbilhão dentro da personagem, que mistura repulsa, compaixão e encanto pela música. Fora isso, a Campion cria algumas das imagens mais únicas que eu já vi no cinema, como a do piano à beira-mar. E assim a tensão dramática vai crescendo para criar um drama potente sobre repressão, arte e sobre o poder de segundas chances. Jane Campion é mesmo uma diretora magistral. Falando em mestres do cinema, eu tenho que confessar que esse vídeo aqui tem um filme do Martin Scorsese. Sim, apesar dele ser um dos meus diretores favoritos, eu ainda não tinha visto até o início desse ano o primeiro longa-metragem do Scorsese, Quem Bate a Minha Porta, de 1967. Esse é um título que não me causava tanta vergonha assim, porque muitos fãs do Scorsese também não viram ainda Quem Bate a Minha Porta, justamente por ser o primeiro filme dele. Aqui somos apresentados a um rapaz que conhece e se apaixona por uma bela moça. Só que quanto mais eles se conhecem e mais ele descobre segredos do passado dela, mais a gente vê que esse relacionamento pode estar em perigo. E olha, eu vou admitir que eu não acho esse um dos melhores trabalhos do Scorsese, o que é muito compreensível, afinal, foi o primeiro longa-metragem dele. Mas para quem é fã do diretor, vale a pena conferir. Não só porque você vai ver a estreia do Harvey Keitel nas telonas, mas também porque é fascinante identificar nesse primeiro longa do Scorsese os elementos que se tornariam assinaturas do diretor. Em especial com a ideia do homem branco de classe média que esconde um lado perverso, e também com a estilização da imagem para fazer personagens controversos parecerem carismáticos. Pode não ser um filme tão impactante quanto os que o Scorsese ia criar depois, mas todo mundo começa de algum lugar, e é fascinante ver a origem desse cara que depois se tornaria uma lenda do cinema. Guatote, ¿qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me... Agora a gente entra na categoria dos filmes que me davam só um nível mediano de constrangimento. Começando com Police Story, A Guerra das Drogas, de 1985, e estrelado por Jack Chan. Desde criança eu tenho Jack Chan como uma figura que eu admiro muito no cinema, e depois de crescido e ter começado a estudar cinema, eu vi também que o legado dele para as artes marciais é monumental, especialmente graças aos filmes mais antigos dele, como Police Story, que é considerado por muitos como um dos melhores filmes do Jack. E eu me senti um pouco envergonhado de dizer que eu era um grande fã dos filmes do Jack Chan sem nunca ter visto Police Story. Por isso mesmo, em 2024 eu decidi corrigir isso. E olha, eu acho que eu não estava preparado. Sim, eu já esperava o nível de ação, as façanhas perigosas, a criatividade para usar a arte marcial como uma ferramenta cômica, mas eu não achava que isso ia chegar num patamar tão complexo de coreografia e de grandiosidade épica como o Jack entrega aqui. Eu passei o filme inteiro boquiaberto, e são raros os filmes de artes marciais que fazem isso comigo. Eu não diria que virou o meu filme favorito do Jack Chan, mas com certeza entrou no meu top 5 dele, e merece toda essa reputação que ganhou ao longo das décadas. Agora a gente vai para um filme dirigido por Steven Spielberg, porque em 2024 foi a primeira vez que eu vi A Cor Púrpura, de 1985. Com uma filmografia tão extensa como a do Spielberg, é desafiador você ver todos os títulos que ele já fez. E A Cor Púrpura é um que eu acabei não priorizando tanto, apesar de ser um título muito elogiado. E o que me fez ver A Cor Púrpura em 2024 foi o Oscar desse ano, porque a nova versão de A Cor Púrpura foi indicada em algumas categorias técnicas. Então antes de ver a nova versão, eu senti que eu precisava ver a que o Spielberg tinha feito anos atrás. Essa é a adaptação de um livro de mesmo nome, que acompanha a vida de uma moça enquanto ela é separada da irmã que ela ama tanto e é forçada a crescer ao lado de um homem terrível. E o Spielberg leva isso para o cinema muito bem, usando a fotografia natural e os espaços rurais
para criar um ambiente encantador e desolador ao mesmo tempo, sempre conduzindo tudo para que torçamos cada vez mais pelas duas irmãs. Eu não acho que A Cor Púrpura alcança o mesmo nível de excelência das obras-primas do Spielberg, mas ainda assim eu tô feliz de finalmente ter conhecido esse capítulo importante da filmografia do diretor. A seguir eu trago uma dobradinha de dois clássicos absolutos do cinema brasileiro, Macunaíma e Rio 40 Graus. Muito provavelmente qualquer lista de respeito de melhores filmes brasileiros de todos os tempos vai constar com esses dois títulos lá. Mas ainda assim eu ainda precisava conferir esses dois clássicos, e se isso aconteceu em 2024, foi graças ao Cineclube Entre Planos, que é uma das recompensas que eu ofereço para nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. No Cineclube eu faço questão de trazer com frequência filmes brasileiros pra gente discutir. E nessa eu aproveito para riscar vários deles da minha lista da vergonha. Foi exatamente esse o caso com Macunaíma e com Rio 40 Graus. E ainda bem que eu vi esses títulos, eles são maravilhosos. Com Macunaíma eu vi como o Joaquim Pedro de Andrade criou uma obra de fantasia diferente de tudo que eu já assisti na vida. Tanto que eu acabei dedicando um vídeo inteiro aqui no canal para explicar o que faz Macunaíma ser um filme tão singular na história do cinema nacional. E com Rio 40 Graus eu me senti transportado para o passado, testemunhando um Rio de Janeiro que é, ao mesmo tempo, muito diferente do que temos hoje e muito parecido com o que essa capital é até agora. Mas, acima disso, eu descobri como o nosso cinema já teve um olhar muito mais gentil sobre a favela. Décadas antes do morro passar a ser representado nos filmes, muito mais como um lugar de violência e de crime. E sim, eu comento isso tudo em muito mais detalhes num vídeo que eu lancei depois aqui no canal sobre esse clássico. São filmes como Macunaíma e Rio 40 Graus que comprovam a riqueza e o poder do nosso cinema brasileiro. E agora eu fico pensando, por que raios eu não tinha visto essas obras-primas mais cedo? Por enquanto nesse vídeo a gente já falou de romance, de comédia, de fantasia, mas cadê o faroeste? Quem acompanha Entre Planos sabe que eu sou fã desse gênero. Mas ainda assim, até algumas semanas atrás, eu ainda não tinha visto um filme que é considerado essencial para a história do faroeste. Meu Ódio Será Sua Herança, de 1969, dirigido por Sam Peckinpah. Quem estuda a história do faroeste sempre vai encontrar esse título listado como um ponto de virada na história desse gênero, porque ele foi o filme que elevou a um novo patamar o nível de violência gráfica no faroeste, de um jeito que foi muito chocante para os anos 60. E agora que eu finalmente vi Meu Ódio Será Sua Herança, eu entendo isso muito mais. Comparado com outros faroestes da época, esse aqui é muito mais brutal, não só por trazer rajadas de bala num nível quase surreal, mas também por trazer mortes chocantes e um sangue que salta muito aos olhos. Sem contar que esse filme diverge da tradição porque ele não mostra a conquista do Oeste como algo glorioso e edificante. Pelo contrário, essa é uma história sobre desajustados que enfrentam outros desajustados no Velho Oeste, com homens que estão no fim de uma carreira, mas não conseguem deixar para trás a sua natureza mais sombria. É um olhar quase nihilista sobre o Velho Oeste e sobre como ele quebra esses homens. E por mais que isso seja muito bem executado, eu também acho que tem pedaços do filme que perdem força dramática, como se a jornada perdesse um pouco do seu foco, especialmente quando ela se interessa mais em alguns personagens secundários que não agregam tanto assim para as grandes temáticas da obra. Mas no geral é inegável que esse é um faroeste único, com cenas de ação impressionantes e que teve motivo para se tornar um divisor de águas desse gênero. E assim chegamos ao último patamar, o dos filmes que mais me davam vergonha de admitir para os outros que eu ainda não tinha visto. Por exemplo, vocês sabem muito bem que eu adoro filmes de terror. Porém, tinha uma franquia que sempre foi muito popular, que marcou uma geração, mas ainda era um ponto cego para mim. Os filmes da série Premonição. Ainda que esses não sejam os títulos de terror mais aclamados criticamente, eles são muito relevantes pela popularidade que eles alcançaram. E se eu demorei muito para ver esses filmes é porque a verdade é que eles me intimidavam. Eu não tenho medo de fantasma, de monstro, de espírito, porque essas coisas não existem, então filmes sobre isso não me intimidam tanto. Agora, sabe o que pode acontecer na minha vida real? Eu posso morrer num acidente catastrófico e muito chocante, que é o que a gente vê justamente na série Premonição. Esses são acidentes terríveis do dia a dia, então eu sentia que a série Premonição podia me deixar meio mal por trazer um horror que parece mais concreto pra mim, que de fato poderia acontecer comigo. Mas em 2024 eu tomei vergonha na cara, maratonei os 5 filmes de Premonição e ó, valeu muito a pena, foi muito divertido.
Eu não vou fingir que essas são grandes obras-primas do terror. No seu melhor estado, a série Premonição é, no máximo, boa. E ali no meio tem muita coisa ruim. Mas maratonando eu pude apreciar como essa franquia foi original com o seu conceito de ameaça invisível e, ao misturar o terror com princípios do blockbuster de ação e dos filmes de catástrofe, para criar algo que esse gênero ainda não tinha visto. Essa maratona me ensinou tanto que eu acabei dedicando um vídeo inteiro depois aqui no canal para explicar por que agora eu considero Premonição uma franquia muito importante para a história do terror de Hollywood. Realmente tem vezes em que vale a pena a gente enfrentar os nossos medos. O próximo título da lista vai parecer meio chocante, mas calma, eu posso explicar. É O Alto da Compadecida. Mas calma, não é isso que você está pensando. Sim, eu tinha visto o filme de O Alto da Compadecida que a Globo lançou em 2000. Eu lembro de ver no cinema com a minha família e de ter adorado. Mas o que eu não sabia naquela época era que esse filme que eu tinha visto no cinema era uma versão reduzida, criada a partir de uma minissérie de 4 capítulos que a Globo tinha lançado na TV um ano antes. E me dói admitir a minha ignorância, mas eu só fui descobrir a existência dessa minissérie agora, em 2024. Eu achava que só existia o filme, eu não fazia ideia que tinha uma minissérie que veio antes e que foi reeditada, cortando 1 hora de material para virar um filme que era o que eu vi no cinema quando eu era criança. E a descoberta dessa minissérie para mim me incentivou a pesquisar, e aí eu descobri que também existiam outras adaptações mais antigas de O Alto da Compadecida que eu nunca conheci. Foi então que eu decidi assistir a todas essas versões e criar o vídeo que vocês viram aqui no canal algumas semanas atrás, comparando as 4 adaptações. E ainda bem que eu finalmente vi a minissérie, porque, como eu comentei naquele vídeo, essa acabou se tornando a minha adaptação favorita da peça de Ariano Suassuna. Eu descobri que aquele filme que tinha me encantado na infância tinha uma versão ainda maior e melhor, olha que incrível. Sim, eu devo ter sido a última pessoa do Brasil a descobrir a existência dessa minissérie, mas antes tarde do que nunca. Saindo do Brasil e agora indo para a França, eu vou falar de um filme que é considerado um dos melhores lançados nos últimos anos e que conseguiu a proeza de já entrar em várias listas de melhores filmes de todos os tempos. Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma. Desde que esse filme estreou em 2019, eu vejo muitas pessoas dizendo que isso aqui é uma obra-prima. E eu pensava, beleza, eu tenho que ver. Nessa eu acabei demorando 5 anos, mas em 2024 eu finalmente vi Retrato de uma Jovem em Chamas pela primeira vez e olha, que filmaço! Aqui vemos uma pintora que vai a uma ilha encarregada de pintar o retrato de uma moça que nunca deixa ninguém fazer um quadro dela. Então a artista precisa fingir que é só uma serviçal que a acompanha no dia a dia, para depois pintar o retrato de memória. E dessa relação vemos pouco a pouco nascer um romance arrebatador. Romance esse que já nasce muito convincente pela performance das duas atrizes, que parecem transbordar de desejo só de olhar uma para outra. E tudo vai ficando mais profundo à medida que a Sciamma vai usando intertextualidade para conectar essa história com literatura, música, mitologia, para criar subtextos que depois retornam com muita força para criar uma das sequências finais de cenas mais poderosas que eu já vi no cinema. Retrato de uma Jovem em Chamas é mesmo um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos e agora eu estou muito feliz de finalmente ter conhecido essa obra-prima. Voltando agora para o gênero do terror, eu trago um dos maiores clássicos desse gênero, Nosferatu, de 1922 e dirigido por F.W. Murnau. A minha história com Nosferatu é a seguinte, eu passei vários anos estudando incansavelmente esse filme. Eu li incontáveis referências sobre a importância dele para o cinema de terror, sobre o papel dessa obra no neoexpressionismo alemão, eu tinha analisado várias cenas do filme, então eu sentia que eu já conhecia muito bem Nosferatu, mas só tinha um pequeno detalhe. Ainda faltava eu sentar a bunda e ver o filme do início ao fim. Então, aproveitando que em breve vai chegar a refilmagem de Nosferatu comandada pelo Robert Eggers, eu decidi que era hora de tomar vergonha na cara e finalmente ver esse clássico. E sim, foi uma experiência incrível, especialmente porque eu vi como tem várias outras cenas memoráveis nesse filme e que não são tão relembradas assim, como os instantes com efeitos especiais para ilustrar os poderes sobrenaturais do Conde Orlok. E assim eu acabei me motivando a fazer uma maratona para ver as refilmagens e as releituras desse vampiro, o que deu origem ao meu vídeo sobre o legado de Nosferatu para a cultura pop. E agora eu tô ainda mais empolgado para ver como o Robert Eggers vai fazer a releitura dele, que estreia aqui no Brasil em janeiro de 2025. Chegamos agora ao penúltimo título desse vídeo, e é um filme que está na lista de favoritos de muita gente. Um Estranho no Ninho, de 1975 e dirigido por Milos Forman. Nossa senhora, como é difícil admitir que esse aí eu ainda não tinha visto antes de 2024.
Durante quase toda a minha vida, eu vi muita gente falando que Um Estranho no Ninho mudou a vida delas, que é um filme muito singular, que é a melhor performance do Jack Nicholson, e eu só fui enrolando pra ver esse clássico. Mas nesse ano, naquele mesmo cineclube que teve o Guilherme Jacobs trazendo Um Tiro na Noite, teve outra sessão em que a minha amiga e crítica de cinema Bárbara Demerov selecionou Um Estranho no Ninho pra gente debater. E ainda bem que você fez essa escolha, Bárbara. Muito obrigado. Eu, enfim, pude conhecer essa história sobre um cara que vai parar num hospital psiquiátrico e como ele muda a vida dos pacientes com rebeldia e irreverência. E realmente, a atuação do Nicholson é um primor aqui. Mas o que mais me pegou de surpresa foi a performance de Louise Fletcher como a enfermeira Ratched, dando vida a uma antagonista complexa e repleta de sutilezas. Fora isso, eu levei um susto com a participação de gente que eu nem sabia que estava nesse filme, tipo Danny DeVito e Christopher Lloyd. Todos esses nomes fazem esse hospital ganhar vida com energia, criando uma história que encanta e revolta na mesma medida. Filmaço! E agora chegou a hora, pessoal, de revelar a posição número 1, o filme que mais me dá vergonha de admitir publicamente que eu ainda não tinha visto antes de 2024. Esse aqui eu escondia com todas as minhas forças que eu ainda não tinha visto. Lawrence da Arábia, simplesmente um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, de 1962 e dirigido por David Lean. Esse é um que eu sempre soube que era lendário, importante, influente e mesmo assim eu nunca priorizei ele. Até o dia que eu decidi levar Lawrence da Arábia pro Cineclube Entre Planos. E foi assim que eu enfim testemunhei a grandiosidade dessa obra, me encantando com as vistas monumentais e me surpreendendo com a jornada do protagonista. Porque a verdade é que eu achava que esse seria um daqueles filmes mais antigos que enalteciam o Salvador branco. Mas vendo o filme eu descobri que a própria obra questiona o seu herói, apresentando um retrato muito mais complexo do que eu esperava, e assim ele pesa o fascínio e o assombro que uma figura como Lawrence pode causar. E depois eu ainda descobri que esse filme influenciou várias ficções científicas, algo que me surpreendeu tanto que eu acabei dedicando um vídeo inteiro aqui no canal só para falar dessa relação entre Lawrence da Arábia e o sci-fi. Inclusive eu quero agradecer a todos vocês que viram esse meu vídeo de Lawrence da Arábia e de ficção científica, porque ele é, até agora, o conteúdo mais assistido de 2024 aqui no Entre Planos. Assim, disparado. Eu fiquei muito feliz com essa resposta entusiasmada de vocês. E é por conta disso tudo que não é exagero nenhum dizer que Lawrence da Arábia foi, felizmente, um dos pontos altos da minha jornada cinematográfica em 2024. Pronto, tirei esse peso das minhas costas, eu me confessei pra vocês. É desafiador assumir assim publicamente que você ainda não viu aquele clássico, que você não viu aquele filme aclamado, mas se eu faço isso aqui no canal com vocês é pra gente lembrar que ninguém viu todos os filmes do mundo. Até mesmo aqueles que trabalham falando sobre cinema vão ter os seus pontos cegos cinematográficos, isso é inevitável. E enquanto a gente continuar se motivando a ir atrás desses filmes e sempre explorar a rica história do cinema, tá tudo bem ter uma lista da vergonha. O importante é nunca deixar de riscar filmes dela. E se esse vídeo aqui te incentivou a ir atrás de alguns desses filmes para você também tirar eles da sua lista da vergonha, maravilha, meu trabalho aqui tá feito. E agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam desse vídeo de hoje? Estão me julgando muito? E quais são os filmes que vocês riscaram das suas listas da vergonha em 2024? Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser contribuir com um valor mensal, você pode entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o já mencionado Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.